Estamos ao vivo. Se tem alguém comigo, eu não tô sozinha, dá um oi. Para eu saber que já tem alguém. Sejam muito bem-vindos, todo mundo que entrar. A Juju, minha sempre comigo, né? Minha companheira de lives, muito bem. Ó, a Juju já colocou aqui para eu aceitar. Transmitir. Vamos lá, ver se já deu para a Ju entrar. Gente, vai todo mundo entrando. E daqui a pouco a Ju deve entrar. Aí, a Juju! Oi, Juju! Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem? Seja muito bem-vinda na nossa live, com todo mundo aí entrando. Como é que tá aí? Tá tudo bem, tá voltando tudo ao normal, graças a Deus. Pois é, aqui ainda não, né, Juju? A gente conversou, Beleza. mas vai ficar. Você Aí, sabe que eu vou postar os bastidores daqui da live para você ver o que que eu arrumei aqui onde eu tô para conseguir fazer. voltou. Voltou, a energia estava sem energia. E eu com o celular, eu falei, meu Deus do céu, vai cair tudo, vai ser uma tragédia, mas Deus é bom, voltou energia. Coisa Depois eu vou mostrar aqui todo o aparato que eu fiz só para te ver. nada. Uma honra estar com você. Eu fiquei pensando, eu falei, nos Estados Unidos a live não vai cair, o problema vai ser aqui. Aqui é boa. Juju, então, gente, todo mundo que está entrando aí, vai entrando. Eu quero apresentar a Ju, a pastora Juliana, né, de Fort Myers. Mas para mim ela é a Juju. E eu quero apresentar porque tem mais de 20 anos mesmo, né, Ju? Que É, nós somos amigas. A gente ia comemorar a nossa amizade de 20 anos, mas não deu, né? A gente tem que comemorar. Mas, vamos. Mas a Ju, para quem não conhece, ela foi o meu anjo da guarda. Foi ela que cuidou de mim quando eu me converti. Eu vou te contar a história que você não sabe. Eu cheguei, no primeiro eu fui na célula, como eu contei no meu testemunho, e me converti na célula, aceitei Jesus, tal, e fui pro prédio da igreja que era quase em frente à minha casa. Quando eu cheguei no prédio da igreja, não tinha quase ninguém. Eu acho que era um dia de semana aquilo, né, Ju? é. Não lembro. E Vamos ver. aí, eu acho que era um dia de semana. E aí você estava sentada na minha frente, assim, nos bancos. Você estava sentada na minha frente com algumas irmãs. E eu deixei cair alguma coisa no chão, você pegou. E virou para trás e falou assim: Você é nova aqui? Falei: Sim, é a minha primeira vez. E aí, daquele dia em diante, você já não me largou. Nunca mais. Não, você me convidou para participar de alguma coisa na casa da Fernandinha, Uhum. naquele dia mesmo. E aí, depois daquilo, foi um dia depois do outro. Então, irmãos, olha, quero dizer que as pedras que eu tenho na minha coroa fazem parte da coroa da Ju, porque ela cuidou de mim, tem cuidado, e hoje nós somos companheiras de ministério, mas eu devo muito a essa pastora maravilhosa, porque ela aguentou os barrancos e trancos e barrancos comigo. Bem no início de tudo, né, Juju? Muito bom ver o que Deus fez, né? Amém. Essa história é tão bonita, né? Eu tava pensando que é a primeira vez que eu não te vejo em tanto tempo, né? Pois Esse é, uai. tempo que eu não te vejo. Saudade. Agora o Trump não quer deixar a gente ir para ir mais, Nem deixar a gente sair mais. mas nós vamos. E o meu casamento também tem tudo a ver com a Juju, tá? Porque ela me ajudou muito, cuidou de mim, me ajudou, assim, a fazer tudo direitinho. Mas, quer dizer que é uma honra te receber aqui, Ju. Nós estamos começando hoje a nossa série de lives, que é Quem Disse que Acabou. Né? Você mesmo já leu esse livro. E, assim, foi um livro que Deus me deu, que você lembra da história, foi quando eu perdi, né? Eu quase perdi a Duda, depois de já ter tido um aborto. E Deus falou comigo que era para eu escrever, porque muitas pessoas têm enterrado o ministério, têm desistido do ministério ou de uma vida mesmo, porque simplesmente aceitaram algo ruim, uma tragédia, ou alguma separação, ou uma perda financeira, enfim. Tantas coisas assim que fazem com que as pessoas desistam de continuar caminhando. E eu quis começar com você porque eu acredito que você é alguém que, além de eu conhecer a história, de eu admirar como eu escrevi,
você, para mim, é um exemplo, como outras pastoras que nós temos na vida, mas você, principalmente por ser uma amiga de muitos anos, é uma inspiração sobre essa questão de uma superação e de algo que, para mim, eu considero a coisa mais difícil, né? Que pode existir, principalmente para nós como mãe. Eu acho que é a coisa mais difícil. Financeiro é difícil, o casamento é difícil, o ministério é difícil, mas nada se compara com a perda de um filho. É verdade. E você viveu isso, né, Ju? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, mas você virou a página e não deixou que isso acabasse. Você ouviu algo do Senhor e a gente queria muito ouvir de você hoje. Conta um pouquinho da sua história, Ju. Obrigada por ter me convidado. Eu sinto muito honrada também. Escrevi lá no Instagram, né? E também tá podendo compartilhar, né, com vocês um pouco o que Deus fez na minha vida, né, pessoal, mas também na vida da minha família e na igreja aqui local também. Há quase 4 anos já, né? Já vai fazer 4 anos, 2016, metade de 2016. Né, o meu filho de 2 anos sofreu um acidente e ele ali para o Senhor, né? Ele voltou para o lugar dele, né? Onde hoje um dia nós todos voltaremos. É verdade. Mas foi algo assim que me pega de surpresa, né? Me pegou extremamente. Você não espera isso na sua vida que aconteça como a gente sabe que tem dificuldade nessa terra, porque a gente está no mundo caído, mas e foi ali algo super rápido. Ele foi para o hospital, outra cidade, porque aqui não tinha um cirurgião. Na Flórida, numa cidade menor. Ele foi para. Ô, Ju, o seu áudio tá falhando. O pessoal até escreveu aqui. Tá falhando? Será que é? O seu áudio, quando você tá falando, tá picando a sua voz. Aí agora você tá falhando toda. E agora? Aí, agora acho que voltou. Aí, ó, a Astrid até escreveu aqui. Agora melhorou? Aí. Agora melhorou, eu acho. Aí, a Verônica falou, a Astrid, a Ju falou que tá cortando. Agora eu acho que tá tudo bem. Fala aí. Aproveitar para dar um oi para a TDD que tá aí, né? A nossa DD, minha mãe que entrou. Mas fala aí, vamos ver se não vai cortar, porque não pode falhar o seu testemunho. Tá bom. Agora tá muda. Vai, fala. Tá me escutando? Tá falhando. Tá? Tá, o seu áudio tá falhando, mas você fala e ele corta. Cadê? E agora? Aí, vamos ver. Agora deu. Deu? Não tá falhando mais. Deu. Pronto. Aí o pessoal vai falando aí se cortar. Mas desculpa, continua, Ju. Tá bom. Porque você falou que ele foi para o hospital. Então ele foi para o hospital em Tampa e no caminho do hospital, Deus começou já a ministrar. Ele já tinha ministrado há algum tempo no nosso coração. Ele era uma criança muito diferente. Normalmente, ele era muito doce, muito sorridente. Assim, uma criança de 2 anos, que você precisa nem chamar atenção, super obediente. Ele era diferente. Eu sentia que ele era uma criança diferente. E um dia antes dele ir para o céu, nós estávamos na escola das crianças, que é cristã, e lá tem um quadro muito bonito de Jesus segurando as crianças. Todo mundo conhece essa figura, muito famosa. E ele estava no meu colo. Ele quase não falava, porque aqui, por causa das duas línguas, inglês e português, então ele tinha pouco dificuldade de falar. Mas ele virou para mim e falou assim: mamãe, olha lá, mamãe, olha lá. Aí o quadro ficava assim. Aí eu falei: o meu filho, é Jesus com as crianças. Ele falou: não, mamãe, é Jesus com Jojo. Um dia antes. Meu Deus. Aí, no outro dia, ele sofreu esse acidente. E no caminho para Tampa, a gente dirigindo, ele foi de helicóptero, nós fomos de carro. E Deus já começou a ministrar no meu coração e do Rafael, né, que o Senhor o levaria, né, que ele não pertencia a essa terra, ele sempre pertencia ao Senhor. Logo que ele nasceu, o Senhor falou isso para mim, que ele não me pertencia, que ele pertencia ao Senhor. E muitas vezes o Senhor falou isso para mim, né? O Espírito Santo falou isso para mim. Ele falava: minha filha, ele não é seu, ele é meu. E muitas vezes eu falei: nós sabemos, quando nossos filhos nascem, nós entregamos para o Senhor e que ele fica no colo do Senhor e que é o melhor lugar, né, de estar ali. Mas foi muitas vezes que o Espírito Santo ministrou isso no meu coração.
sempre me lembrando isso, para que esse dia, me preparando para esse dia. Né? Não é um dia fácil, não foi fácil, não foi um processo. Ninguém fica preparada para ele, né, Ju? Como eu disse, né? Ninguém é preparado para uma tragédia, né? Assim, eu não tive tempo de processar nada, de processar depois que aconteceu, que foi uma jornada. Mas depois ali, depois ele foi no caminho, né? Deus ministrou isso no meu coração e no coração do Rafael. E eu virei ali para o meu esposo e falei, amor, ele foi para o céu. E logo chegou ali, nós tivemos mais algum tempo, né? Ele estava no centro cirúrgico. Ele foi, os médicos entraram e nos deram a notícia. E dali, antes foi uma jornada, né? Foi uma longa caminhada, né? A jornada do... Tá, começou a falhar. Ju, mas deixa eu te falar. Na hora que acontece algo assim, que é o que aconteceu com você, a sensação que a gente tem, eu imagino, é uma sensação de morte para você também, né? Que é o que nós estamos falando agora, é o que acabou para você. A sensação que tem, ainda que você tenha, né, mais 2 filhos, e tem o Rafael e toda a sua vida, o ministério, eu acredito que é uma sensação que o diabo fala o tempo todo, realmente acabou para você. O tempo todo. Eu voltei a si, porque eu fiquei em choque. Eu voltei a si, né, orando e chorando. Eu falava para o Senhor, Senhor, não mais, como que eu vou viver agora? Porque é uma dor tão insuportável. Eu falo, Senhor, como que eu vou viver? Não consigo mais, eu nunca mais vou ser feliz na minha vida. Então, eu falava, eu nunca mais posso ser feliz sabendo que eu não tenho mais meu filho perto de mim. Ele crescer, eu não vou ver ele casar, eu não vou ver ele namorar, eu não vou ver os filhos dele, eu não vou ver ele formar. Então, de repente, tirou algo de mim, né? Pensava nesse momento, eu nunca mais vou ser feliz. Depois de uma semana que nessa luta interior, né, nessa angústia, um dia eu falei para o Senhor, falei, Senhor, eu não vou ser mais feliz, né? Minha vida acabou, eu não tenho mais. Você chegou a falar isso? Eu falei isso para o Senhor, Senhor, não dou conta mais, não dou conta de viver mais. Aí o Senhor na hora me deu uma palavra em... Fala de novo, Ju, cortou. Deus na hora me deu uma palavra. Ele falou assim, vai em Jeremias 30:18. 30:18. 30:18. O 7 que fala. E eu, assim diz o Senhor, eu restaurarei a saúde, curarei as suas chagas. Até aqui eu falei, amém, Senhor, da cura. Mas logo depois o Senhor falou, continua lendo. Continuei lendo. Ele falou, restaurarei a sorte das tuas tendas e me compadecerei das tuas moradas. A cidade será reedificada. Uau! Montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graça e Aí eu falei pro Senhor, eu acho que nunca mais eu vou ser feliz. Júbilos de alegria, imagina você nesse tumulto. Eu falo que esse momento que você recebe é assim, você tem um castelo, eu tenho uma linda família. Né? A minha família é linda, meus filhos são lindos. São mesmo. Tratamento lindo. Muito, muito bom. Né? Eu sempre fui muito feliz. Mas, de repente, aquele lindo castelo era mais bonito que o castelo da Cinderela da Disney. Ali Desmoronou. Desmoronou. E o que eu vi era só fumaça, era só ruínas. Então, eu não conseguia ver um castelo restaurado e que saísse hinos de alegria. Saía ali alegria. Não dava conta de ver. Juju, o seu áudio está cortando de novo. Será que se você puser o fone não fica melhor? A gente não pode ter. Se fosse cortar eu, tudo bem, mas você não pode. Eu tenho que te ouvir perfeito aí, ó. Até a Camila. Hoje, que tá cortando. É o eu diabo querendo roubar essa palavra, mas não vai. Você vai falar tudo que tem que falar. Vai ser liberado. A internet está 100%. Então, não sei, deve ser alguma coisa no som. Eu não entendo nada disso, você sabe, né? Meu marido não está... Será que tem jeito de pôr fone? Vou tentar.
Ah lá, a Verônica tá falando, remove? Remove, faz de novo? Verônica, você tem que explicar mais pra gente. A Verônica, ela é cheia. Olha. E agora? Olha, agora não tá cortando mais. Tá bom. Então vamos ver se não vai cortar. Juju, mas você falou que não pensava que não seria capaz de restaurar. Isso. E restaurou porque você entendeu que não acabou. Mas uma das coisas que geralmente a gente sempre fala tem a ver com a questão do casamento, né? Você até falou com o Rafael, até um dia você comentou comigo quando a gente estava conversando que 80%, se eu não estou enganada, acontece 80% de divórcio depois que acontece, às vezes, uma tragédia na família, né? E você é alguém que passou, uma das maiores delas, como nós estamos falando. Como que você lidou com isso? Como que foi isso, assim, para você? Você com o Rafa? Me fala, assim, fala pra gente, assim, qual conselho que você daria para alguém, assim? Quando o Senhor me deu essa palavra, melhorou o áudio? Ótimo. Tá bom. Vou ficar de fone. Quando Deus me deu essa palavra, a primeira coisa que eu tive que fazer foi crer. Eu tive que crer, eu decidi crer que Ele restauraria, era uma promessa dele. Então, logo após também, nessa restaurar, muitas coisas. E começava no meu coração, mas começava na minha casa também. Porque quando você passa pelo luto, você que está passando pelo luto, ou já passou, você vai concordar, ou por uma perda, ou quando você tem alguma dificuldade em casa, você vai concordar comigo. A primeira coisa que você faz muito é brigar com seu esposo. Porque são muitas emoções. Com todo mundo, né, Ju? À volta. Porque suas emoções estão à flor da pele. Né? Você tá muitas emoções em você. Então você não sabe discernir o que falar, o que fazer, você está ansiosa, né? E agora como é que vai ser? Como que eu vou passar esse processo? E principalmente no luto, o seu esposo passa diferente de você. Então, meu esposo é extremamente comunicativo. Ele conversa, ele se expressa. Então, no luto, ele se expressou. Ele falava com todo mundo, ele contava história para todo mundo, ele pedia oração para todo mundo, né? E eu sou o contrário, eu sou extremamente, sou mais reservada. Então, às vezes eu ficava brava com ele, falei, você não pode ficar falando isso para todo mundo. Por que você está comentando isso de novo? Não toca no assunto, os meninos estão aqui perto, estão assim, vendo. Então, cada um passa por um processo, em qualquer área da sua vida. Né? Em qualquer perda, dificuldade, você vai passar diferente do seu esposo. Então, por isso que há tantos divórcios no meio quando você perde. Porque você não aceita a maneira que a outra pessoa passa. E você começa... E outra coisa, você começa a culpar uma pessoa. Então, exemplo, você tem um problema financeiro, você culpa seu esposo. Se você tem problema com os filhos, você culpa seu esposo. Ou esposo Alguém culpa a tem que esposa. ser culpado, né, Ju? Alguém tem que ser... E você culpa normalmente a pessoa mais próxima de você, que é seu esposo. Você briga com a pessoa mais próxima de você, que é, né, o seu esposo. Então, tadinhos, né? Mas ali Deus também me deu esse discernimento, que ele teria o luto dele, eu teria o meu, e era para eu ficar em paz. Então você respeitou isso, Ju? Eu respeitei isso. Uma das coisas que fez diferença foi que você respeitou que a maneira dele era diferente da sua. É diferente da minha. Eu respeito. E respeito até hoje. A maneira financeira dele lidar com as finanças é diferente da minha. Dele lidar com as crianças é diferente da minha. É claro que nós somos a esposa auxiliadora que ajuda os nossos esposos. Mas não acusando, mas auxiliando, né? Então, foi uma decisão também, né? Ajudar isso mutuamente e sempre conversar. E, pelo contrário, eu tornei isso algo poderoso no meu casamento. Para unir, né? Para unir. Então, hoje nós temos uma transparência, uma intimidade, uma comunicação muito, muito forte. Fez ao contrário. Eu vejo, assim, que vocês são, assim, apesar de terem diferenças nessa maneira de lidar, mas vocês são muito unidos realmente, né, Ju? No que vocês decidiram, né? Eu lembro da live sua com a pastora Verônica, vocês falando sobre esses detalhes, tudo, mas vocês decidiram juntos que vocês vão ter fotos, que vocês vão compartilhar de uma maneira natural e que ele só não está lá agora, né? Eu sempre que eu posso, eu estou na sua casa e eu amo estar aí. E assim, é muito natural isso para vocês. Não é uma coisa forçada.
Ele não está aqui agora, mas ele faz parte da família. Isso é algo extraordinário, realmente, de alguém que entendeu algo muito além do que é o natural, né? E foi algo que o Espírito Santo me ajudou em relação aos meus filhos. Porque uma das coisas, quando a gente passa por isso, que eu particularmente fiquei muito desesperada foi: meus filhos não vão aguentar a dor que eu estou sentindo. Falei, Senhor, como que eles vão suportar a dor que há no meu coração agora? E o Espírito Santo falou assim: eles perderam um irmão, então a dor é de irmão, a sua dor é de mãe. Então o Espírito Santo começou a me consolar, mas também a trazer estratégia. Né? Eu comecei a falar: Senhor, eles também têm que continuar. Então, como que eu faço para eles continuarem amando o Senhor? Não duvidando que o Senhor é bom. Né? Porque o meu medo também né? Uma das crises minhas. Senhor, eles não vão gostar mais de Deus, que tirou o irmãozinho deles. Eles eram apaixonados no irmão. Era assim, era o nosso bebê, né? Era o nosso bebê. Era o bebê da casa. Eles eram grandinhos já. Ele foi meu caçulinha. Eu demorei 6 anos para ter ele. Então, foi uma diferença muito grande. Então, eu pensei, Senhor, eles não... Como que eles vão fazer para amar o Senhor de novo? Então, o Espírito Santo começou a me dar estratégias, né? De que... como que eu vou fazer isso com eles? E como você falou, uma das coisas é algo natural, né? Que o Joab, ele não está morto, ele só está no céu. Ele passou para o céu, né? Eu até comentei que eu gosto mais da expressão americana que fala pass away, que ele passou para o céu. Ele não morreu, ele passou para o céu. Então, essa sensação que eu tive que o Senhor trouxe para nós, revelação da eternidade, eu posso falar, eternidade. Ô, Ju, essa questão dos filhos, eu acho que é importante assim você falar, porque você é alguém que tem experiência com isso, mas às vezes a dor que você está sentindo, como você falou, ela é muito grande. E às vezes a pessoa não percebe, mas como mãe, não dá para você dividir a sua dor com seu filho. Não é? Eu penso que às vezes quando você quer dividir essa dor, vai ficar muito além do que eles conseguem suportar. Então, apesar de vocês chorarem em família, existe um equilíbrio seu como mãe para passar isso para eles, não é assim? Isso. Para que eles não desesperem, né? Porque nossos filhos não têm a maturidade que nós temos. E nós, como pais, temos que proteger os filhos. Quanto mais uma criança. Ele tinha 8 e 6 na época. Então, eles já entendiam. Eles entendiam tudo que estava acontecendo. Mas não na maturidade. Eu determino, né, a medida, o ambiente, né? a medida, como eu passo até hoje, né? Mesmo nossos filhos adolescentes, nós determinamos a medida que nós passamos a crise familiar para a criança. Então, se você está numa crise financeira, você não vai sentar seu filho e falar assim: agora você não pode comprar nada porque a gente perdeu tudo. Não, você passa na medida da maturidade deles. Sim. Então, Deus nos deu, para mim e para o Rafael, muita graça para passar. E também pedir para o Senhor: Senhor, me dá graça para falar. Porque tirar um pouco dessa dor. E uma das coisas que Deus deu muitas estratégias, mas também falou com eles muito. Né? Eles tiveram experiências poderosas. Experiências pessoais, né, Juju? Pessoais e lindas. Que também mas esse ambiente proporcionou isso. Esse ambiente de fé, esse ambiente de eternidade, né? O ambiente certo proporcionou isso. Ensinou que eles não podem parar, eles têm que continuar. Ju, uma outra questão assim que eu percebo quando a gente conversa com pessoas assim é a questão da acusação, né, Ju? Existe muita acusação, espírito de acusação, ou consigo mesmo, ou com o outro, como você falou, né? Tem que existir um culpado. Então foi um acidente, a pessoa que ocasionou o acidente é que é culpado, ele precisa ter consequência, ou às vezes com o marido, ou com você mesmo. Às vezes aconteceu algo que você entende que você não cuidou, que você poderia ter evitado. Eu acredito que essa questão do poderia ter evitado, eu que fui negligente, eu que não fiz, eu acho que é uma acusação muito maligna. Acho não, tenho certeza que é uma acusação muito maligna, mas que é algo que você precisou aprender a lidar com isso também, né? Eu digo sobre isso. Eu digo que a primeira coisa que nos para é a acusação. Quando eu comecei por esse caminho, bem no comecinho mesmo, porque quando
no começo você tem, assim, várias Vozes. jorrada de pensamentos, de vozes, né? Muitas emoções, assim. É como que você está fervendo, o ápice do ferver ali, as bolhas pulando é quando você recebe o começo desse luto. Então, no começo, eu comecei por esse caminho, o Espírito Santo falou na hora para mim, não vai por esse caminho, porque esse caminho é de morte. A acusação é um caminho de morte. A acusação é uma coisa que te para. Então eu decidi não entrar nesse caminho. Eu decidi, vinha os pensamentos, eu parava, eu repreendia e lembrava, Deus me ama, Ele sabe por que aconteceu isso, Ele é bom, Ele é um pai, eu sou querido do Senhor, eu sou filha amada. Então eu decidi. Você cria. Eu repeti aquilo que eu cria. Repeti em voz alta aquilo que eu cria. Então, quando nós decidimos por acusação, eu falo que é o primeiro fator que para. Amém. Que nos para é a acusação. Então, não aceite a acusação. Isso vai te impedir a continuar. É porque a acusação ele vai gerar em você medo, ele vai gerar ou você se acusa ou você acusa o outro, ele vai gerar em você dúvida de coisas que eram até coisas convictas no seu coração. Eu sempre gosto de lembrar, quando a gente prega sobre isso, quando os discípulos eles entraram no barco para ir para o outro lado, foi Jesus mesmo que os ordenou a entrar. E a Bíblia diz que na passagem de um lado para o outro houve a tempestade. E aí você pensa, bom, houve a tempestade e eles estavam dentro do mar, dentro do barco que Deus mandou eles entrarem. Então, se você vai achar um culpado, quem seria o culpado? Jesus, porque foi Jesus que mandou eles entrarem. É o primeiro que você culpa. Então, no fim de tudo, por mais que você culpe a você, ou seu marido, ou qualquer outro terceiro, a culpa vai cair em Deus. Vai cair. Não é verdade? Vai cair porque ele não cuidou, porque ele não me ama, porque ele não me avisou, porque ele não falou comigo. Por que o Senhor deixou? Por que ele permitiu? E eu acredito que, como você falou não acabou, por quê? Porque você parou com essa palavra, com essa acusação, com essa mentira no início. Então, se tem alguém nos ouvindo, que essa seja uma estratégia de você entender em Deus. Você não entra no caminho da acusação. E é uma decisão. E é uma decisão. E é uma decisão. Você decide não entrar nesse caminho. Né? A segunda coisa é acusar Deus, como você falou. Porque acusar Deus, primeiro é se sentir acusado, aceitar a acusação. E o segundo é acusar Deus, porque quando você acusa Deus, você está dizendo que Ele não é bom, que Ele não cuida e que Ele nunca vai cuidar de você. Se ele fosse bom o suficiente, ele tinha cuidado, né? Ele tinha cuidado, ele não tinha... Por que o Senhor não livrou? Por que assim, o acidente foi uma coisa assim super simples de ter evitado, mas por quê? Por que ali estava naquele lugar? Por que não... Então você vai nesses pensamentos. Então eu decidi não entrar nesses pensamentos. Uma coisa que eu acho para mim foi muito forte em relação a você e o Rafa, foi porque vocês não abriram mão, não deixaram essa acusação vir, e vocês são pastores, né? E vocês estavam fazendo a obra. Vocês estavam no prédio da igreja, ele estava aconselhando, você levando uma discípula em casa, vocês estavam fazendo a obra. E é algo que às vezes o diabo usa muito na vida de pessoas que estão fazendo a obra. Nem falo de uma tragédia como a que vocês viveram, mas às vezes financeiro. Porque a minha empresa quebrou porque eu estava na obra. O meu casamento acabou porque eu estava na obra. Verdade. Então eu vou abrir mão de tudo da obra, agora eu quero um tempo para mim. E é interessante que você não deixou isso acontecer, nem o Rafa. Pelo contrário. Porque vocês tinham todas as coisas naturais para isso. Mas não aconteceu. Não. Nós decidimos que o Senhor é bom e cuida, né? E que eu estava levando uma mulher que a filha dela de 1 ano estava com paralisia do lado esquerdo e ela não falava inglês, me pediu ajuda para levar a criança no hospital para traduzir o que o médico falava, porque ela não sabia por que a criança estava assim. Ela me ligou desesperada e falou, me ajuda. Quem me conhece, eu sou uma mãe bem chata. Extremamente cuidadosa. Cuidadosa. Não deixava com ninguém, não deixo ainda. Mas ali o desespero dela, eu falei, tá bom, liguei pro meu esposo, nós organizamos
Então, tanto ele estava, né, no prédio da igreja dando aula e estavam servindo ao Senhor, né? E Até hoje. posso parar e falar, Senhor, eu estava te servindo e isso aconteceu. Eu estava fazendo a tua obra e isso aconteceu. Mas nós sabemos que Deus é bom, né? E que isso não vai nos impedir daquilo que Deus tem para nós. Né? Não pode parar aquilo que Deus tem. Pelo contrário, né? Fortaleceu. Aí que eu decidi, eu acho que na live de uma pastora eu estava comentando isso, da Verônica, que ela comentando, né, que como que ela ora pelos enfermos se o filho dela ficou enfermo. Então, ela vinha essas acusações na cabeça dela. E vinha na minha também. Como você vai ter uma rede de criança, cuidar de criança, se você teve um acidente com seu filho? Então, todas as vezes que vinha esse pensamento, eu não aceitava, é mesmo, ninguém vai confiar em mim mais, né? Não vou conseguir mais, mas pelo contrário. Por isso que eu vou ter todas as crianças dessa cidade. Por Amém. isso que eu vou ter várias crianças, vou ter várias células, vou alcançar essa geração de criança. Pelo contrário, é feito ao contrário, né? Aquilo que o diabo fala, nós falamos em fé ao contrário. Sempre vai ser ao contrário. Porque você posicionou numa convicção, né, Ju? Você tem uma convicção. Deus é bom, Ele me ama e Ele cuida de mim. Isso foi uma circunstância realmente horrível, trágica, angustiante, mas não tem a ver com Deus, né? Como dizer assim, não foi obra de Deus, não foi plano de Deus, não era o que Deus queria e coisas que as pessoas falam. Foi uma circunstância horrível, maligna, mas que Deus continua sendo bom. Gostei muito do exemplo que você deu, quando Jesus falou para eles irem para o outro lado. O objetivo deles era ir para o outro lado. Eu acredito que a vida é assim. O nosso objetivo é ir para o céu, nosso caminho final. Né? A nossa vida final não é nessa terra, mas estamos indo para o outro lado. E nesse ir para o outro lado, vai haver tempestade, né? Vai haver maresia, vai haver turbulência, vai haver tribulação, é isso, né? Jesus já nos avisou, Jesus já nos deixou, tenha paz em mim, né? Porque no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, mas a diferença é a certeza que nós temos Jesus dentro do barco conosco, né? E que ele vai sempre acalmar o mar, mesmo de você lá na tempestade, desesperado, né? Perdendo fôlego, mas sabendo de uma coisa, ele tá ali, ele tá junto. E outra coisa, ele falou pra gente ir pro outro lado. Então, essa é duas promessas, né? Que ele vai nos levar pro outro lado, a gente vai chegar. E que ele tá conosco, né? Mas vai ter tempestade. Tribulação. E às vezes cada um tem a sua, né, Ju? Tem a sua. Mas o que eu acho tremendo, assim, e que é uma palavra que eu guardo comigo, já ministrei várias vezes sobre isso, mas essa questão de você manter a identidade, né, assim, a sua identidade e a identidade de Deus para nós. Então, a sua identidade de filho amado e a identidade de que Deus é bom. Ela não pode ser questionada por conta da circunstância. Eu sei que falar isso quando tá tudo bem é fácil, né? Assim, as pessoas falam amém. Mas ela é checada quando as coisas realmente não estão bem. Né? E eu até ministro, eu sempre ministro, e é uma palavra que realmente mexe muito comigo, quando eu lembro de João Batista. Porque João Batista, primo de Jesus, foi ele que falou sobre Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viu Jesus ser batizado, viu o céu abrir, a pomba descer, viu Deus, ouviu Deus falando para ele, né? Esse é o meu filho amado. Então, assim, ele não tinha dúvida de quem era Jesus. Quem era Jesus. Verdade. Mas, quando ele foi colocado na cadeia e Jesus não foi visitá-lo, Jesus não mandou uma mensagem para ele, Jesus não mandou nenhum discípulo lá para acalmá-lo, Jesus não foi lá dar uma palavra de ânimo, que às vezes é o que acontece no nosso meio quando a gente está passando por esse tipo de depressão e de tribulação. Parece que você também não consegue ouvir a Deus. Eu não passei essa, mas a gente já passou outras. Então, é essa circunstância. Parece que você não ouve, você não consegue ver Deus fazendo, você não consegue ver Deus falando. E foi o que aconteceu com João Batista. E aí ele estava na cadeia e, para piorar, Jesus ficava com os discípulos dele. Todos os discípulos, ex-discípulos de João que procuravam a Jesus, ele resolvia colocar na equipe.
Então, nessa hora, João Batista questionou a bondade de Deus. Nessa hora, ele questionou a identidade. Aí ele mandou os discípulos perguntarem: era você mesmo que era de vir ou a gente tem que esperar outro? Então, nessa hora, ele questionou o inquestionável. Ele questionou algo que não se podia questionar. Porque aí ele perdeu a cabeça. Eu sempre, né, falo que, para mim, João Batista perdeu a cabeça porque ele questionou algo que não se podia questionar. É um caminho de morte, né? É um caminho de morte. Hoje nós não perdemos a cabeça, mas nós perdemos aquilo que Deus tem para nós. Nós perdemos a intimidade com o Senhor. Nós perdemos a alegria, né? E nós paramos. Nada vai mais. Você já viu aquela pessoa que você quer? Nós somos pastores, tem. A gente encontra uma pessoa, daqui 5 anos a gente encontra a mesma pessoa, é a mesma conversa, é as mesmas dificuldades, é os mesmos problemas. É a mesma coisa, porque não decide isso, não reconhece que a identidade de Deus. Quem é Deus para nós, né? E não pode mudar por conta das circunstâncias, porque eu gosto do que Jesus falou para João Batista. Ele falou: vai lá e fala para ele tudo que está acontecendo, ou seja, tem mais coisa acontecendo do que a cadeia, tá? Tem cura, tem libertação, tem gente nascendo de novo, tem muita coisa acontecendo. Eu sei que ele está na cadeia, mas tem coisa acontecendo aqui. Jesus falou para ele. E fala para ele que ele não acha em mim pedra de tropeço. E eu gosto muito dessa tradução, porque o tropeço na tradução original fala de deixar, quando você deixa alguém que você deveria confiar e se apoiar. Poderoso. Aí Jesus está falando para ele, fala para ele que não é hora dele me abandonar, dele abandonar aquilo que ele crê. Tá na hora dele manter o foco, tá na hora dele confiar, tá na hora dele manter firme a convicção dele, porque realmente nessa hora dá vontade de questionar. Principalmente quando você vê pessoas do seu lado que não são tão boas quanto você, né? Porque você é tão boa, você faz tudo tão certinho, gente. E aí acontece algo ruim com você e com outro lá que você acha que até merecia. Não acontece? Não tem mães tão ruins que abandonam os filhos, né? Que não importa. Não é verdade? E eu que sou uma mãe tão boa, né? Por que eu perdi? Então você mix, tem né? várias coisas para questionar. Né? Eu acredito. Que é um mix de acusação, um mix de justiça própria, e você decidiu. E você decidiu isso também em relação ao ministério, né, Ju? Como é que foi para você em relação ao ministério? Você gastou mais tempo em relação ao ministério? Você usou, né, uma boa palavra, para que isso se fortalecesse? Como foi para você o ministério nessa questão? Nós nunca deixamos de ir no culto, né? Desde o primeiro culto, que foi Eu lembro. Ações de Graça, até hoje. Se a gente não está de férias, a gente está lá firme e forte. O pastor, nosso supervisor, o pastor Marcos, sempre mandavam pastores para pregar, ou ele mesmo vinha e pregava, porque ele sabia da nossa condição. Isso por 2 meses, mas estávamos lá. Eu vendo se estava funcionando, né? O Domingo Kids, se estava... Claro que nós não temos essa força no começo da opinião, de falar. E o que é lindo também você se entregar à igreja e ao discipulado também. Porque você... são pessoas que te protegem, que pegam na sua mão para você caminhar. Porque você não consegue caminhar. Então tem que ter pessoas pegando na sua mão para caminhar junto com você. Então foi esse momento que nós precisávamos, né, de pessoas segurando a nossa mão e nos conduzindo. E depois de 2 meses, Deus deu uma palavra para o meu esposo, né, para o Rafael, sobre a morte de Moisés. E Deus falou para Josué: agora vocês já lamentaram, vocês já choraram, agora está na hora de enterrar, terminar esse ciclo, acabar e voltar, porque há uma terra a ser possuída. Aí Deus deu essa palavra para ele e ele veio compartilhar comigo. E eu disse para ele: eu não sinto nada, eu não sentia nada, eu sentia só tristeza. Mas eu creio. Eu não podia ali viver de emoções, eu tinha que viver pela fé, então eu ia morrer, então eu ia parar. Então eu disse para ele: se Deus falou com você, então vamos. Eu lembro que depois nós voltamos com tudo. Ele começou a pregar, voltei a pregar no Domingo Kids, voltamos ao normal. Eu lembro que na primeira reunião de discipulado,
Eu reuni todas as líderes, porque todos ficaram preocupados, né? Porque todo mundo pensou que nós íamos parar um ano, pelo menos, para esse tempo. E logo O nós que seria voltamos. normal, né, Ju? Normal, né? Um ano é o que você tem o normal de processar tudo. Não quer dizer, uma das coisas que eu fiquei preocupada, Senhor, será que acabou isso? Acabou o luto, acabou o choro? Eu não vou importar mais com meu filho? Não é isso, né? Saudade a gente tem até hoje. Não Não é que passa. isso que passa. Pelo contrário, o primeiro ano é muito difícil. Você passar todas as datas comemorativas, Dia das Mães, Natal, aniversário dos filhos, seu Os aniversário. Então, lugares, né, Ju? Você os falou pra mim. lugares. Eu fui em todos, e nós como família fomos em todos os lugares que ele gostava, enfrentar tudo isso, então não foi fácil. Então eu lembro do primeiro discipulado que eu tive, o lançamento do projeto, porque ele foi para o céu em junho, agosto nós fazemos uma reciclagem e voltamos, né? Porque que o ano começa em agosto, é diferente. Então, eu te fiz a reunião e eu lembro que eu estava no meu guarda-roupa, eu peguei a camisa dos kids, eu vesti e chorei muito e falei, Senhor, eu não vou dar conta, né? Eu não vou dar conta de voltar. Mas o Senhor mais uma vez me lembrou, eu tô com você, olha para mim, porque eu tenho, né, uma geração para ser conquistada nessa cidade, eu tenho crianças para te entregar nessa cidade. Eu fui, né, chorando, e fui ali, cheguei, enxuguei as lágrimas, fiz a reunião, Você né? realmente é incrível. Fiz a reunião ali, lancei o projeto do semestre, não mostrando para a igreja que nós estávamos fortes, mas mostrando para a igreja que nós cremos, né? Que nós não somos o Superman, porque muitas vezes as pessoas de fora nos olham e falam, nossa, esses pastores são Superman. Nunca que eu chego, nunca que eu vou chegar nesse nível deles. Nunca. Que dia que eu vou chegar? Mas a gente sempre mostrando que não é questão de nós sermos, mas é uma questão de fé. Que nós decidimos, né, não parar. Como essa live está falando. Nós escutamos. Quem disse que acabou? E o Senhor ali me falou, não acabou. Eu tenho umas crianças para te entregar, né? Eu tenho células para te entregar. Não acabou. Continua, eu estou com você, olha para mim. Então, nós Ju, decidimos uma coisa continuar. que você me falou que me marcou muito, porque você falou que a tendência, às vezes, das pessoas é se isolar, né? E você decidiu ficar em discipulado, em oração, mesmo que não estivesse fazendo ativamente. E eu lembro que uma das coisas que você me falou era que você sentia a oração. Isso. Que isso, quando você não se isola, você acaba que você fica mais guardado em oração, em ministração, em palavras de vida. E conta um pouquinho dessa experiência, que me marcou. Eu lembro de você falar, falou assim, Jana, continua orando. Eu lembro que bem no início eu te mandava, você falava assim, Jana, agora eu só quero oração. Só ora por mim. E aí depois você me contou que você sentia um renovo. Tinha dias que, né, eu falo que é como, você já afogou no mar? Assim, já... Tomou tipo um caldo. Assim, tomou um caldo. Foi pegar um jacaré e tomou um caldo. Não sei como é que chama em cada região do Brasil. É mais ou menos isso. A hora que você tá ficando em pé, ai, agora eu dou conta. Aí vem uma onda enorme, te pega de novo, que você afoga, você não dá conta de ver nada. Você só toma água, só tem dor, só tem... É horrível. E nesses momentos, dessas ondas, também nós sentimos mesmo o poder da oração, né? Assim, um impactar mesmo de algo nos levantando, nos tirando daquela onda, né? Nos tirando daquele desespero. E a gente sentia dessa angústia e nós sentíamos, né, paz, uma paz que era assim, sobrenatural. E porque uma das tendências quando você está passando por alguma dificuldade, a primeira coisa, quando você está triste, o que você faz? Ficar quieta, sozinha, ir pro quarto, deita e fala, me deixa só um pouquinho. Mas esse pouquinho vai virando 2 dias, 3 dias, 4 dias. E nós temos que, também é uma decisão, pedir ajuda, né? Decidir pedir ajuda. Eu amo a igreja. E principalmente, sempre amei a igreja. Depois que nós passamos por isso, eu amo muito mais. Né? Porque a igreja é um lugar que você encontra restauração, você encontra renovo, você encontra amor, você encontra
pessoas que vão te falar, vamos, você dá conta. Vamos lá, não acabou ainda. Não acabou ainda. Deus tem mais para você. Eu acho que é o único lugar na face da terra que você vai encontrar isso. Então, nós encontramos isso, né, no meio dos irmãos, né, no discipulado aqui da supervisão dos Estados Unidos, no Brasil, no mundo, né? Eu posso falar que é no mundo, dos amigos, né? Às vezes nós não dávamos conta de falar, mas nós dávamos conta só de uma coisa, pedir oração. Então, às vezes você não quer falar, pede oração. Manda um texto, né? Muitas vezes eu mandava para Janaína, Janaína, ora por mim, Jana, ora por mim. Então, era só isso que eu dava conta, só isso. E sentia uma paz sobrenatural, que eu sei que vinha só do Senhor através das orações. Porque eu percebo que às vezes as pessoas, a tendência nossa, com qualquer circunstância, né? Principalmente uma assim, é você não querer dar explicação, é você não conversar, porque querendo ou não, sempre tem pessoas de bom senso e outras sem, né, Ju? E acaba sempre. que você vai encontrar muita gente que não tem bom senso. E às vezes vai trazer tudo de volta num momento em que você não está preparada para isso. Então, assim, mas o que eu percebo é que você não, mesmo diante dessas dificuldades, dessas possibilidades de encontrar esse tipo de pessoa, que com certeza você encontrou, né? Eu lembro da Verônica contar algumas, que misericórdia, tem misericórdia. Já tem o diabo para acusar, aí as pessoas ainda acusam, né? Não, misericórdia. Muito triste. Mesmo diante disso, você não parou e você pediu oração, né? O que eu acho lindo, porque é um caminho de depressão, né, Ju? Você vai ficando, como você falou, um dia sozinha, 2 dias, 3, você quer ficar cada dia mais, e é um caminho. Então, tem algumas pessoas nos assistindo que às vezes tem pessoas que elas conhecem assim. Eu queria que você desse um conselho nesse sentido, se é essa mesma pessoa ou se ela está acompanhando alguém, né? Como que faz esse fora a oração e palavras, o que a gente pode fazer para diminuir a dor ou amenizar essa circunstância? O que você fala? Você que já passou, Ju. Eu acredito que primeiro é a oração, né? Só você mandar um texto falando, estou orando por você, né? Estou aqui por você. Porque muitas vezes, diante dessa circunstância, exemplo, eu já aconselhei gente que perdeu alguma pessoa, mas eu nunca tinha perdido uma pessoa tão direta, a não ser meus avós. Mas, assim, um filho, por exemplo, você não sabe lidar como que eu vou aconselhar. Então, a primeira coisa você não tem o que falar, mas você tem o que falar sim. Você tem que falar assim, eu estou aqui por você. Eu estou orando, conte comigo, conte com as minhas orações. E a segunda coisa é muitas palavras de Deus. Muitas palavras de Deus. Não a sua opinião. Não nossa, né? Você vai vencer, de Deus. Você é forte. Muitas palavras vindo do Senhor. Deus me deu um sonho. Não, eu tive uma palavra de revelação. Ou eu estava orando por você e Deus me deu esse versículo. Eu quero te mandar. Não, eu até trouxe meu caderninho aqui, meu caderninho. Ele é lotado, cheinho. Por um ano, pessoas me mandando. Quando o Espírito Santo não me falava, vai lá e lê Jeremias, vai lá e lê isso. Pessoas me mandavam, estava orando por você e Deus mandou esse versículo para você. Eu tenho tudo anotado aqui, ó. Então, por um ano, Deus levantou pessoas para falar. Então, quando você está, às vezes, lavando vasilha, fazendo alguma coisa, né, andando, dirigindo, e você lembra de uma pessoa, ora por ela. Ora por ela. Né? Fala, Senhor, me dá uma palavra poderosa para a vida dela e manda um texto para ela. Você não sabe o poder que isso faz na vida de uma pessoa. Isso às vezes a gente despreza, né, Ju? Despreza. Porque você fala, ai, que bobagem, eu não vou falar isso. Ela deve estar ouvindo isso de tanta gente. E não faz, né? Mas às vezes uma música que você manda, uma música. Eu lembro de uma música, né, que marcou esse tempo. Até hoje, quando eu escuto, eu lembro. Mas você realmente, assim, falar isso, eu acredito que traz uma luz e uma direção para quem está passando. Verdade. Pedir ajuda, não ficar sozinho. E se não é você que está passando, alguém perto de você, fazer isso com o outro. Apesar de respeitar o tempo, né, Ju? Porque tem um tempo que você realmente fica sozinha, né, Ju? Assim, entre aspas, você realmente tem que ter esse tempo para administrar esses sentimentos, não é assim? Isso. Você vai conforme a pessoa vai te deixando ir, né? Mas é importante saber que pessoas estão com você. Então, a coisa nesse momento que eu mais gostava, naquele momento,
Eu não, às vezes eu tenho muitos WhatsApp que depois de um ano que eu respondi, mensagens que depois de um ano eu consegui, 6 meses eu consegui responder, né? Depois de um mês eu consegui responder. Mas eu lia todos e ali eu sentia aquela paz poderosa. Então, se a pessoa não te respondeu, não é porque ela não tá me ignorando, não, é porque ela tá passando por isso, mas uma hora ela vai te responder, ela vai falar, né? Mas é poderoso isso. Então, Eu creio. coisas que te ajudam a não parar. Primeiro, não aceitar acusação, né? Você sentir acusado, não aceitar acusação, não acusar Deus por isso, né? Sempre andar em igreja, discipulado, né? É muito Não está poderoso sozinho. isso. Não ficar sozinho, não passar isso sozinho. Faz a diferença ter pessoas para te ajudar. E também eu posso dizer que é autopiedade, porque é uma linha que você não pode entrar também, que é a justiça Coitadinha de própria. mim, né? Coitadinha de mim. Porque você vai ouvir muito isso. Tadinha de você. Por que você? Meu Você era Deus. tão boa. Por que Meu que Deus fez Deus. isso com você? Você vai escutar muito isso. E você vai escutar o diabo falando isso também. Tadinha de você. Por que E, você? e Você não você tem a tendência de merece. acreditar, né? E você tem a tendência de acreditar. E acredite, isso te para. Acusação Imagina. te para, mas justiça própria te para também. E Então não você não aceite. deixou. E Ju, eu acredito que você e o Rafa acabam que um ajuda o outro também, né? Porque eu É, imagino que às vezes em alguns momentos você estava com baixa e ele com a fé. Em outros isso. momentos ele se levantava e você às vezes dava uma baqueada. Isso também é normal, né, Ju? Esse É alto e normal. baixo até que se E quando os estabilize dois algo. tá, e quando os dois estavam ruins, a gente ajoelhava e chorava junto. E ligava uma palavra e punha um louvor O e louvor. meditava. Porque eu acredito que isso é poderoso. Nós estamos acabando, né, Ju? Você sabe que a gente Oh, meu conversa. Deus. Esses dias eu estava lembrando, um dia que eu estava na sua casa e nós conversamos, sei lá, acho que era depois do culto, a gente almoçou, acho que até escurecer. Tempo de Vai 2 da mais. Foi de muito tempo. sem tempo. Mas, assim, é muito precioso ter você. Eu não queria, né, correr o risco de cortar a sua oração. Mas eu Uhum. queria muito que você orasse por essas mulheres, esses homens, né, essas crianças. Porque, como eu falei, você realmente é alguém admirável. Eu sei que você não é um super-homem, né? Você e o Rafa, super-girl, um super-homem. Mas vocês realmente são super-pastores. Vocês são realmente admiráveis. Eu amo vocês. Você fala, eu fico com vontade de chorar e você não chora. Falei, eu não Eu aguentava tô vendo aí, chorar. você quase chorando. Falei, ai, meu Deus, só de eu lembrar eu fico angústia. Mas Não amém. posso chorar, Mas não. não pode. Mas vocês realmente são, assim, inspiradores. Inspiradores Amém, porque eu obrigada. vivo na sua casa quando eu posso, né? Assim, e a alegria de vocês, né? A cumplicidade, esse relacionamento com os meninos. Os meninos, por si só, são crianças Uhum. incríveis, lindos, né? Não são Felizes. crianças oprimidas, fechadas, com Uhum. sequela, né? Dessa que Não, pode acontecer. Pelo contrário, né? Vocês são realmente admiráveis. Então, eu queria que você liberasse dessa unção que há sobre a sua vida, porque eu acredito sim que não é algo normal, é sobrenatural que amém. acontece com você, com o Rafa. Sobrenatural. E eu queria que existisse esse liberar da sua vida sobre essas pessoas, porque nós sabemos que não precisa ficar a dor, né? Só a saudade, como Só você a me ensinou. saudade. A É. saudade não vai passar, mas a dor sim. Então, que E você passa. possa orar. Ora por nós, Amém. né? Ora por todas essas Amém. mulheres, independente do problema, porque nós estamos falando de você específico. Mas às vezes Uhum. tem gente passando um menor do que o que você passou e não consegue sair. É Mas que você verdade. possa liberar do que está sobre você. Sobre Amém. todas essas pessoas que estão nos vendo e que ainda vão nos ver. Amém. Amém? Ora por nós então, Amém. Juju. Eu quero só deixar essa palavra, né? Essa Claro. palavra que eu li no começo, né? Que Deus, essa é a promessa do Senhor. Quando ele morreu ali na cruz, foi essa promessa que ele deixou. Ele venceu tudo, tudo. E porque ele venceu, nós podemos vencer. E Amém. ele passou todas as dificuldades, né? Como ali fala, né? A palavra de Deus fala que ele é o sumo sacerdote que sofreu por nós, que sabe Amém. e que tá ali, né? Nós podemos entrar ousadamente no trono da graça e receber misericórdia e socorro oportuno, né? Aleluia. E é muito importante nós entendermos isso. Ele falou que vai restaurar, mas nesse processo
Ele é aquele também que traz consolo, traz vida, mas é um presente que ele sempre nos dá, mas a decisão é nossa de pegar esse presente. É uma decisão Amém. nossa de crer que ele vai restaurar. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Creia. Se Deus falou, te deu uma promessa, pegue essa promessa, continua nela. Eu creio que todos têm promessa em todas as áreas. Mesmo que você não vê nada, mesmo que você agora está vendo só ruínas, né? Tá vendo que tudo acabou, tudo parou, né? Você não tem nem força para pegar um tijolinho e colocar, mas o Senhor é aquele que te dá toda a força, né? Tudo que você precisa para transformar. E é Ele que transforma essas ruínas em um lindo castelo. E muito mais que um castelo, Ele vai trazer alegria também. Amém? Aleluia, Juju. Obrigada. Ô Espírito Santo, quero declarar mesmo sobre cada irmã, cada irmão, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo agora. Deus, libera essa unção de fé, Deus. Uma unção de ousadia. Pai, que eles entendam, tenham revelação. Abre os olhos para que eles tenham revelação de Jesus Cristo, de que a graça do Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor cuida de nós, como o Senhor está pronto a nos socorrer. Deus, que em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer dificuldade, nós podemos ter essa ousadia de chegar ao teu trono, diante do Senhor, te abraçar. Deus, Senhor, desfrutar da tua presença, desfrutar desse amor e receber misericórdia e graça em todo o tempo oportuno. Então eu oro, Senhor, para que os meus irmãos recebam dessa graça e dessa misericórdia agora. E que eles creiam na promessa que o Senhor é um Deus que pode transformar ruínas em um lindo castelo. Deus, e dentro dele ainda haver muita alegria e hinos de louvor. Deus, nós queremos abençoar e profetizar. Deus, fé no coração dos meus irmãos nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Amém. Juju, muito bom estar com você. Assim, ó. Tira uma foto assim, ó. Faz um coração aí pra gente tirar. Espera aí que o celular tá caindo. Não segura o celular. Juju, quer dizer que foi um prazer. Eu amo você, você sabe muito. Você mora no meu coração. Tô muita saudade. Muita. Dedê tá aí, ó. Foi a Dedê que cuidou de nós duas, tá? Foi. Depois a Dedê cuidou de mim e dela. Falei que eu queria fazer uma live com a Dedê, mas a Dedê não tem tempo. Oh, meu Deus. Que essa pandemia, essa trenheira que tá acontecendo, ela não para de trabalhar. Mas, quero te dizer que foi um prazer, te amo demais, você mora no meu coração. Muita saudade. Você sabe que você faz parte de todo o galardão que um dia eu possa ter, você faz parte dele, porque eu sou grata a Deus por tudo que você fez por mim. E eu sei que nós vamos viver muitos outros grandes momentos de alegria. E você realmente é uma inspiração para mim, tá bom? Amém. Sempre foi, obrigada. vai continuar sendo. Uma honra estar com você aqui. Nós vamos muita saudade de você. Os 20 anos. Vamos. É porque Deus vai nos surpreender, vai nos dar uma viagem assim maravilhosa. Vai! Vai sim. Te amo, Juju. Te amo. Beijo. Tchau. Beijo.